E aí pessoal, tudo bom? Semana passada a gente começou a falar sobre o ambiente do Colab, como a gente configura ele no Google, nosso Google Drive e como a gente abre ele no Google Colab, como a gente pode começar a usar o Colab como ferramenta. É, Antes de começar os próximos passos, eu quero dar uma pausa, né, nessa parte de código para a gente visualizar como é que é a área da análise quantitativa aplicada ao mercado financeiro, certo? É, são três pilares da análise quantitativa, que começa com a coleta e o pré-processamento de dados, é, a modelagem financeira, que é a parte de estatística como um todo, a parte de finanças entra tá muito nesse sentido, e a parte de trade algoritmo, que é uma parte que é no dia a dia, é uma parte que você usa dados reais em todo momento e usa essa questão de estatística como um todo para fazer trades com existem trades que usam bots para compra e venda de ações, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco mais, certo? A gente vai começar como um todo na parte de coleta e pré-processamento, é, onde a gente pega esses dados, preços históricos, volumes, spreads, taxa de juros, indicadores macroeconômicos. A gente pega insights isolados e faz a parte de web scraping, né? A gente pega em próprios sites que não tem essa estrutura de dados já para coletar, então a gente usa é, Python ou JavaScript para retirar esses dados do site e conseguir fazer um pré-processamento desses dados para ser analisados depois. Então essa parte de coleta é muito importante para começar a parte das outras duas etapas, certo? Então é uma parte que já vem da ciência de dados como um todo e que ela é muito importante. Aí tem essa parte de obtenção de dados. Quando você consegue esses dados, por exemplo, do site sei lá, do Bacen, que às vezes não tem uma API estruturada, então você consegue usar esses dados à frente dos outros, vamos dizer assim. Então você consegue fazer uma análise melhor, certo? Aí nisso você tendo esses dados, você tem que fazer a limpeza deles e depois padronizar e usar normalização, que é uma técnica de ciência de dados que ela, quando você está usando variáveis diferentes, você botar todas as variáveis no mesmo padrão. Então, para comparar banana com banana, maçã com maçã, vamos dizer assim. Então, essas são as três etapas básicas de coleta e pré-processamento, certo? E são muito importantes para análise quantitativa, certo? A gente já, como tem APIs prontas que a gente pode usar para avançar, então a gente não foca tanto nessa parte, mas eu queria que a gente tivesse uma pessoa especificamente para essa parte de coleta, uma parte de trade algoritmo, quem sabe no futuro, né? Mas a segunda parte é a parte que tem mais a ver com o nosso até fora da análise quantitativa, quando você pensa em ciência de dados como um todo, certo? Que é a parte de modelagem financeira, que ela usa padrões de modelagem de ciência de dados também, só que para a área de finanças, para a área de mercado financeiro, e usa bastante estatística, certo? Então a gente vai pegar modelos de tendências centrais, como média, mediana, moda, a parte de dispersão também, como desvio padrão e amplitude, a parte toda de distribuição de probabilidade, correlação e variância. Correlação é realmente tremendamente importante para a gente comparar ações, por exemplo. A parte de autocorrelação, modelo ARIMA, modelos GART. Então, essa parte de cálculo de retorno, que também é outra parte tremendamente importante. Então, a gente consegue usar essa para analisar nossos dados e verificar se vale a pena ou não investir ou não naquela ação com base em estatística, certo? Que a gente já aprende na faculdade, já aprende no colégio. Então, essa parte de modelagem financeira é maior. Então, são
3 sub-áreas, vamos dizer assim, como eu falei. Então a gente vai a parte de modelos quantitativos de risco, quando a gente fala somente de risco. Então a gente vai verificar a relação de risco e retorno, certo? Aí vai usar a teoria moderna do portfólio, que é do Markowitz, que é o prêmio Nobel, certo? Então ele verificou que dá para ver uma fronteira entre risco e retorno, que a gente vai ver mais ao longo aqui das capacitações. Então a gente consegue otimizar decisões de carteira com base nela. Nisso a gente pode usar o modelo Fama French também, o CAMP também, que são fatores de risco, para calcular o risco. Risco é uma questão realmente interessante para análise quantitativa, então a gente sabe que a gente vai calcular bastante ao longo das capacitações. Nisso, a parte de Machine Learning também, que usa bastante rede neural, algoritmo de classificação e parte de Reinforcement Learning, que a gente vai ver, não vê especificamente, né, mas a gente faz parte da análise quantitativa como um todo. E por último, na parte de modelagem, a parte de backtesting, que ela pega históricos de ações passadas para prever o futuro, basicamente para ver tendências, certo? A gente consegue ver com base no backtest, a gente simulações históricas, certo? Para testar tipos de estratégia diferentes. A walk forward análise, essa parte de backtest, que como eu falei, a gente pega padrões e tenta emular na realidade atual, né? Que já é um pé para parte de trade algoritmo, certo? E nisso a gente verifica métricas como Sharpe Ratio, Drawdown, Alpha e Beta e o Value at Risk, que é uma parte importante aqui na análise quantitativa, que é o valor do risco, se vale a pena ou não arriscar naquela ação, vamos dizer assim, naquela decisão de compra, e a gente calcula esse valor. E em seguida, por último, não menos importante, a parte de trade algoritmo, que já é o do dia a dia, que pega volumes de dados bem grandes e reais. Então, a parte de coleta e a parte de trade algoritmo não é uma parte focada na quanto, exatamente porque é uma parte que demanda muito tempo. Eu queria que alguém se interessasse por essas partes e pra gente montar um grupo, uma equipe forte nessas duas questões e a gente focar em diferentes tipos de modelagem financeira, mas a parte de trade algoritmo é a parte que eu me interesso e futuramente vou estudar bastante né, porque eu acho muito interessante como a gente pode usar dados reais para fazer movimentações financeiras. Esse mean reverse, que ele aposta na reversão da média. Tem o momentum trade também, que são tipos de estratégias de trade algoritmo, certo? Arbitragem estatística. E o high frequency trading, que é essa parte de estratégia baseada em latência. Então o volume é muito alto de dados, então a gente vai montar vamos dizer assim, montaria um robozinho que entendesse as movimentações do mercado para tomar a decisão. E é basicamente isso o vídeo de hoje. E valeu, pessoal.